Oi, pessoal, vamos resolver aqui então o nosso exercício 4.12, que é um exercício de superposição, tá? Esse exercício, pessoal, ele é um exercício onde você tem aqui, né, algumas fontes de tensão, né? Você tem duas fontes de tensão aqui independentes, né? Você tem uma fonte de 12, você tem uma fonte aqui de 19 volts, né? Perceba que são fontes independentes. E o nosso trabalho aqui vai ser achar essa tensão V0, né, pelo teorema da superposição. Bom, se vocês olharem ali, nós temos uma vantagem, né, nesse tipo de exercício, vamos dizer assim, que nós só temos aqui fontes independentes. Então, ele é um pouquinho mais fácil de nós fazermos aqui, né? Não que com fontes dependentes seja difícil, mas tem um pouquinho mais de cálculo ali, um pouquinho mais de atenção que nós teremos que ter, né? Mas vamos lá. Bom, pessoal, como que é o passo a passo, então, para a gente resolver o nosso exercício de superposição? Ou seja, encontrar V0 aqui pelo teorema de superposição. Nós temos que considerar cada fonte separada, né? Nós temos que considerar a parcela da tensão ali de V0 referente a cada fonte independente, né? Então, nós vamos ter que ter um circuito separado para cada fonte, né? E aí, nós vamos ter aqui, então, 3 circuitos separados. Um circuito para a fonte de 12, um para de 2 amperes e uma para de 19 volts, tá? Então, vamos considerar aqui, ó, inicialmente, né, vamos considerar aqui a nossa fonte de 12 volts, né, ou seja, a nossa fonte de tensão de 12 volts. E o que nós sabemos, pessoal? Que para considerar o efeito somente da fonte de 12 volts, nós temos que fazer o seguinte, né, a fonte de corrente, as outras fontes, né, que, por exemplo, se a gente está considerando a de 12 volts, o que nós vamos fazer com as outras fontes independentes, né? Lembrando que é sempre as fontes independentes. O que vai acontecer com elas, né? Se for fonte de corrente, eu vou zerar ela. Como que eu zero uma fonte independente? Eu coloco aqui um circuito aberto, né? Então, uma fonte de corrente ali, ó, ela vai funcionar para a gente como um circuito aberto, né? E uma fonte de tensão? Uma fonte de tensão, se eu quero zerar ela, se eu não quero ver o efeito dela no circuito, o que eu faço? Eu vou transformar essa fonte de tensão aqui, ó, em um circuito fechado, né? Um curto-circuito que a gente fala, beleza? Então, sempre quando for fonte independente, né, eu vou fazer isso aqui no meu circuito. Tome muito cuidado que se forem fontes independentes, nós não podemos zerar elas, nós temos que deixar elas no circuito, né, e nós vamos fazer essa análise nos próximos exercícios. Mas vamos lá então, vamos considerar a fonte de 12 volts aqui. Se nós considerarmos o circuito da fonte de 12 volts, olha se vocês concordam que o circuito ele vai ser o seguinte, ó, o circuito resultante que nós teremos vai ser, nós vamos ter aqui mais ou menos 12 volts, que nós estamos considerando ela. Nós teremos aqui um resistor de 6 ohms, um resistor aqui de 3 ohms, um resistor aqui de 5, um de 12, um aqui de 4 ohms. Beleza. E aí o que acontece? Ó? Essa fonte aqui de tensão de 19 ohms, de 19 volts, perdão, ela vai virar um curto-circuito, certo? Então, beleza. E o que acontece com essa fonte de corrente de 2 amperes aqui em cima? Ó? Ela vai virar para a gente um circuito aberto, né? Então, aqui, ó, eu vou ter esse circuito dessa forma, beleza? E lembrando que eu nunca posso esquecer de encontrar a tensão V0, a parcela de V0 devido a essa fonte de tensão de 12 volts, né? Perceba que V0, ele está representado dessa forma, né? O terminal mais positivo aqui, né? A tensão, a diferença de potencial maior aqui tá apontada, né, para a esquerda do resistor de 5 ohms. Então, é como se eu tivesse que encontrar essa tensão aqui. Vamos chamar ela, pessoal, de V0', tá? Que é o efeito de V0 em V0 ali devido à fonte de tensão de 12 volts. Então, esse é o meu circuito equivalente, ó. Eu tenho que resolver aquele V0' ali a partir desse circuito, né? Perceba que ficou um circuito relativamente tranquilo aí de resolver, né? Bom, pessoal, qual que é a melhor forma de resolver esse circuito? Cada um vai poder fazer do jeito que achar mais interessante, né? Você pode utilizar aí de tudo que a gente já aprendeu, né? Lei de Kirchhoff de corrente, lei de Kirchhoff de tensão, divisor de corrente, divisor de tensão. Vocês fiquem à vontade aí para resolver. Eu vou resolver esse circuito aqui por associação de resistores mesmo, depois fazer uma divisor de tensão. Mas quem quiser fazer de outra forma, fica à vontade, tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, pessoal, ó. Esses dois resistores aqui,
eu vou associar eles, tá? E eu vou chamar isso aqui de R equivalente 1, tá? Quando eu associo esses dois resistores, né, o meu circuito equivalente ele vai ser, ó, a fonte de tensão de 12 volts, vou ter aqui o meu resistor aqui de 6 ohms, vou ter aqui o meu resistor de 3 ohms, vou ter aqui meu resistor de 5, e aqui, ó, eu vou ter o meu R equivalente 1, beleza? Bom, quem que é esse R equivalente 1, né? Como que eu vou calcular esse R equivalente 1? Vou até colocar aqui do ladinho, ó. O meu R equivalente 1, pessoal, vocês concordam comigo que esse resistor de 12 ohms, ele está em paralelo com o resistor de 14, né? Então, é 12 paralelo de 4, com de 4 ohms, perdão. Então, meu R equivalente 1 vai ser 12 paralelo com 4. Quando você só tem dois resistores, você pode falar que é 12 vezes 4 dividido por 12 mais 4, né? Essa resistência equivalente 1 aqui, né? Ela vai dar pra gente 48 por 16, isso aqui vai dar 3 ohms, beleza? Então, aqui eu tenho uma resistência aqui de 3 ohms, beleza? Bom, esse circuitinho aqui, pessoal, a gente ainda pode melhorar ele agora, né? Para ficar mais fácil de resolver. Esse circuito, vocês concordam comigo que ele pode ser representado agora da seguinte forma. Olha, eu vou colocar esses dois resistores, eu vou associar esses dois resistores aqui e vou chamar de um R equivalente 2, tá? Então, o meu circuito ele vai ser representado agora, ó, por uma fonte de tensão de 12 volts, vou ter uma resistência de 6 ohms, uma resistência aqui de 3, e aqui eu vou ter, né, meu R equivalente 2. Bom, quem que vai ser esse meu R equivalente 2? Eu vou até calcular ele aqui pra gente, ó. O meu R equivalente 2, ele vai ser... Perceba que esses dois resistores estão em série, né? Então, vai ser 5 mais 3. Isso aqui vai dar 8 ohms pra gente. Beleza? Pessoal, o que a gente tem que sempre tomar cuidado com superposição é sempre lembrar qual variável que a gente está querendo encontrar, né? Nós estamos querendo encontrar o V0, que é a tensão em cima do resistor de 5 ohms, né? O V0 linha. Então, essa tensão aqui, deixa eu voltar com essa tensão ali pra gente, ó. A gente nunca pode perder o foco de... Opa, perdão, pessoal. A gente nunca pode perder o foco, né? De qual é a tensão que a gente quer medir. A gente quer medir essa tensão aqui, ó. É o V0 linha, né? E agora, professor, onde que essa tensão de V0 linha ela tá pra gente nesse circuito que você acabou de desenhar? Perceba que agora eu não consigo encontrar ela diretamente, né? Eu vou ter que voltar no circuito depois para encontrar ela. Porque como eu coloquei o resistor de 5 em série com R equivalente 1, né? Esse 8 ohms aqui, ó, ele tá incluso, né? Aquele resistor de 5 ohms. Então, para encontrar o V0, eu vou ter que voltar depois. Bom, como que a gente vai resolver esse circuito? Dá para simplificar ele um pouquinho mais, vocês não concordam comigo, pessoal? Aqui, ó, dá para a gente fazer o seguinte, né? Dá para reescrever esse cara aqui, ó, da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui a mesma cor, só para ter um padrão aqui. Isso aqui vai ficar 12 volts, 6 ohms, e aqui eu vou ter uma outra resistência equivalente. Perceba que eu vou colocar esses dois resistores aqui, ó, eu vou chamar de um R equivalente 3, beleza? Bom, e quem que vai ser essa resistência equivalente 3? Vamos calcular ela aqui, ó. Meu R equivalente 3, vocês concordam comigo que é 3 paralelo com o meu R equivalente 2, né? Perceba que esse resistor de 3, ele está em paralelo, né, com aquele R equivalente 2, que é 8, né? Então, meu R equivalente 3 vai ser 3 paralelo com 8. Isso aqui vai ser 3 vezes 8 dividido por 3 mais 8. Essa resistência equivalente 3, pessoal, ela vai valer aqui 2,18 ohms. Então, esse cara aqui vale 2,18 ohms. Bom, eu simplifiquei o circuito aqui bastante, mas eu ainda não consegui encontrar pra gente, né, quem que é de fato a minha tensão V0, né? E aí, para isso, nós temos que ir por parte aqui, pessoal. O que a gente pode fazer? Olha só, nós podemos encontrar quem que é essa tensão Vx, tá? Por quê? Essa tensão Vx, que é a tensão em cima desse resistor de 2,18, é o mesmo Vx aqui, ó. Que é o mesmo Vx em cima do resistor de 3, que é a tensão em cima do resistor de 3, que é a tensão em cima do resistor equivalente 2. Que é justamente, pessoal, essa tensão aqui, ó.
E aí, com ela, né, se eu descobrir quem que é Vx, eu também descubro quem que é a tensão em cima da resistência equivalente 2, né, que é justamente o R equivalente 1, que é 3 ohms, mais aquele de 5 ohms. E aí eu vou conseguir descobrir quem que é V0, tá? É só eu ir voltando no meu circuito. Então, vamos encontrar quem que é Vx. Bom, para encontrar Vx, pessoal, a melhor forma é pegar esse menor circuito nosso aqui e fazer divisor de tensão. Então, fazendo divisor de tensão. Se eu fazer divisor de tensão, pessoal, o que eu vou ter ali? Ó? Eu sei que o meu Vx vai ser... Bom, esse meu Vx, né, se você olhar, ele vai ter que estar para esse sentido da seta para cima, ou seja, o terminal positivo para cima mesmo, porque perceba, pessoal, é sempre importante a gente tomar cuidado, né, para ver qual que é o sentido dessa variável que a gente está encontrando. Superposição, às vezes, a gente encontra um valor negativo dessa variável e a gente fica um pouco confuso, então é muito importante entender o sentido. Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é o seguinte: perceba que nós estamos trabalhando somente com uma fonte de tensão aqui, ó, que é a nossa fonte de tensão de 12 volts. Como ele é um elemento ativo, quer dizer que a corrente tem que sair do terminal positivo da nossa fonte, né? Então, a corrente I ela tem que sair do terminal mais ali da fonte. Então, vai vir uma pequena parcela e vai descer para esse resistor de 3, e uma outra parcela, né, vai ir ali para o resistor de 5 e da resistência equivalente. Então, dá para descobrir quem que é a tensão V0, o sentido da tensão V0, né? Perceba que esse resistor de 5 ohms, ele é um resistor, ele é um elemento passivo. Então, se a corrente ela está indo da esquerda para a direita, igual está na minha seta ali em verde, quer dizer que a minha tensão, né, V0', que é a minha tensão em cima desse resistor de 5 ohms, tem que estar exatamente na tensão ali que eu desenhei em azul, né? Na verdade, é que o livro propôs para a gente que a tensão estaria naquele sentido. Então, perceba que essa tensão V0', que eu vou encontrar, ela de fato vai ser positiva, tá? Então, tem que tomar esse tipo de cuidado, tá bom? Então, vamos lá, vamos encontrar quem que é Vx aqui, ó. Vx vai ser quem? Né? Vai ser o meu resistor aqui de... Opa! Vou fazer divisor de tensão. Então, o divisor de tensão vai ser... Se eu quero a tensão Vx, eu vou pegar a tensão que está justamente relacionada a Vx, que é 2,18, sobre a soma da resistência total, que é 2,18 mais 6, e vezes a tensão de entrada, que é 12, tá? Isso aqui, pessoal, vai dar para a gente um valor de Vx aí de 3,2 volts, beleza? Bom, só que eu não encontrei V0', perceba que eu só encontrei Vx. Mas olha só, se eu descobrir Vx, olha esse circuitinho aqui, ó. Olha esse circuitinho aqui, ó. Vocês concordam comigo que Vx, eu posso redesenhar esse circuitinho como sendo isso aqui agora, ó. É como se eu tivesse, né, o Vx, ó. E eu tenho aqui ó, a minha resistência de 5. E eu tenho aqui ó, a minha resistência de 3. Então, o meu V0' é justamente esse cara aqui que eu quero encontrar, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um outro divisor de tensão para descobrir quem que é o meu V0', tá? E é justamente isso que a gente vai fazer agora, ó. Vamos lá. Então, ó, V0' vai ser Vx vezes... Eu quero descobrir a tensão V0', que é relacionada à resistência de 5, né? Então, 5 dividido por 5 mais 3, né? Isso aqui vai dar pra gente o quê, ó? A gente sabe que o nosso Vx é 3,2, né? Então, quando eu substituo aqui por 3,2, o meu V0' vai dar justamente 2 volts. Beleza? Então, eu já achei, pessoal, ó, quem que é o V0', que é 2 volts. E perceba que ele vai ficar positivo, né? Pelaquela análise que a gente fez do circuitinho aqui, só com a fonte de 12 volts. A gente vê que a corrente ela vai circular da esquerda para a direita ali na resistência de 5 ohms, então a tensão tem que estar no sentido contrário. Beleza? Bom, então essa é a primeira parte aqui de superposição. Eu encontrei a quantidade de tensão ali em V0 devido à minha fonte de tensão de 12 volts, né? Agora eu tenho que considerar as outras fontes, ó. Então vamos lá agora, né? Então agora, qual fonte que a gente vai considerar, pessoal? Considerando agora, ó, considerando a fonte de 19 volts. Quando eu considerar a fonte de 19 volts, olha como que vai ficar meu circuito, ó. Vai ficar
aquela fonte de 12 volts vai virar um curto-circuito aqui pra gente. Aqui vai ficar 6 ohms, aqui vai ficar 3 ohms. O circuito fecha aqui. Aqui vai ficar 6. Beleza. Aqui nós temos 12 ohms. Perdão, pessoal, aqui não é 6, né? Aqui tem que ser exatamente o de 5 ohms. Perdão, aqui é 5. Opa. E aqui o meu resistor de 4 ohms. E aqui eu vou ter, né, a minha fonte de 19 volts. De novo, pessoal, vamos analisar aqui o que a gente quer encontrar nesse circuito. A gente quer encontrar, ó, esse carinha aqui, que é o V0 linha-linha agora. Eu vou chamar de V0 linha-linha porque a tensão que é a parcela de V0 ali que a nossa fonte de 19 volts faz, né? Vamos ver se o sentido dele vai ficar positivo ou negativo, pessoal? Olha só, se eu só tenho um circuito aqui onde a única fonte de energia dele é essa minha fonte de 18 volts, perceba que a fonte de 18 volts é um elemento ativo, né? Então, se o terminal positivo, essa tensão está para cima, ou seja, se o terminal positivo, né, tá aqui no lado superior, quer dizer que a corrente vai sair daquele ponto. Então, a corrente do meu circuito, ó, vai estar nesse sentido. Então, perceba que a corrente que vai passar nesse resistor de 5 ohms, ela vai estar aqui, ó, indo da direita para a esquerda. Então, quer dizer que a tensão de verdade naquele resistor, ela vai estar no sentido contrário, ó. Então, quer dizer que a tensão que eu encontrar ali, né, ela vai ter que ficar negativa, tá? Então, vou ter que colocar essa observação aqui, ó, né, que o meu V0 linha-linha, ele vai ser negativo, tá? Então, a gente vai encontrar um valor que a gente tem que colocar ele negativo, porque a gente vê que a tensão real ela vai estar ao contrário daquela tensão que foi definida pelo exercício, né? Que é indo ali da minha direita para a esquerda, tá? Então, vamos resolver esse exercício aí, pessoal. Qual que é a melhor forma de resolver ele, né? Eu vou fazendo associação de resistores, igual nós estávamos fazendo. Olha só o que dá para fazer, ó. Vamos pegar esses dois resistores aqui e vamos chamar de um R equivalente 1, tá? Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar o meu R equivalente 1. Pessoal, perceba que eu nem coloquei, ó, essa fonte de tensão aqui, essa fonte corrente de 2 amperes ali em cima, porque ela já vai ser um circuito aberto, né? Então, por exemplo, vocês não precisariam estar desenhando isso aqui, por exemplo, ó, né? Eu não desenhei porque, como é um circuito aberto, eu já pulei essa etapa, tá bom? Bom, então vamos lá. Aqui eu vou ter uma resistência que vai ser o meu R equivalente 1. Eu vou ter aqui o meu 5 ohms. Deixa eu melhorar isso aqui que ficou um pouquinho confuso. Aqui eu tenho meu R equivalente 1. Agora aqui eu tenho, né, a minha resistência aqui de 5 ohms, beleza? Aí aqui agora eu tenho minha resistência de 12 ohms, aqui eu tenho minha resistência de 4 ohms e aqui eu tenho a minha fonte de tensão de 19 volts. Qual que é a tensão que eu quero encontrar? Quero encontrar essa tensão aqui, que é o meu V0 linha-linha. Bom, vamos calcular quem que é essa resistência equivalente 1, né? Se a gente for parar para pensar, ó, o meu R equivalente 1, ele vai ser 6 paralelo com 3, né? Então, isso aqui vai ficar 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Isso aqui vai dar 18, né? 6 vezes 3, 18 por 9, isso dá 2, então vai dar 2 ohms. Então, esse cara aqui, ó, é igual a 2 ohms. O que a gente pode fazer? Pode simplificar um pouquinho mais. A gente pode pegar esses dois resistores aqui e chamar de um R equivalente 2, né? Então, qual que é o circuitinho que a gente vai ter, pessoal? Ó, nós vamos ter aqui um R equivalente 2, né? Vamos ter aqui 5 ohms. Quer dizer, na verdade não, né? Na verdade, esse 5 ohms vai estar dentro da resistência equivalente 2, perdão. Aqui nós vamos ter, ó, 12 ohms. E aqui, um resistor de 4 ohms. E aqui nós vamos ter a nossa fonte de 19 volts.
Bom, beleza, pessoal. Como que nós vamos resolver isso aqui agora, né? Perceba que esse meu R equivalente 2, quem que vai ser ele? A gente pode fazer a continha aqui. O meu R equivalente 2 vai ser o meu R equivalente 1, que é 2, em série com 5, né? Que vai ser 7 ohms. Então, esse cara aqui é 7 ohms. O que eu posso fazer aqui agora para reduzir ainda mais o meu circuito, pessoal? Eu posso juntar esses dois caras aqui e encontrar o meu R equivalente 3, né? Então, agora, o meu circuito ele vai ser, né, um R equivalente 3. Eu vou ter aqui 4 ohms e eu vou ter aqui 19 volts. Bom, vamos calcular o meu R equivalente 3. Meu R equivalente 3 vai ser 7 paralelo com 12, né? 7 paralelo com 12. Então, vai ficar 7 vezes 12 dividido por 7 mais 12. Isso aqui, pessoal, na hora que vocês fazerem essa continha aí, vocês vão ver que isso aqui vai dar aproximadamente 4,42 ohms. Beleza? Bom, ok. Só que perceba, pessoal, que eu quero encontrar o V0 linha-linha, que é a tensão em cima da resistência de 5 ohms. Como que eu vou fazer isso? Olha só, se eu encontrar essa tensão aqui, que eu vou chamar aqui de VY, essa tensão VY, pessoal, é justamente a tensão, né, em cima dessa resistência de 12 e a tensão total em cima daquela resistência equivalente 2. Só que a tensão, que é a mesma coisa aqui, ó, que a tensão em cima da resistência equivalente 2 é a soma da tensão em cima da resistência de 5 com a resistência ali de 2 ohms. Então, se eu descobrir quem que é VY, ou seja, quem que é a tensão em cima da resistência equivalente 3, já me ajuda bastante, né? Então, vamos lá, vamos encontrar quem que é VY. VY, pessoal, eu posso encontrar VY por divisor de tensão, tá? Então, por divisor de tensão, o que eu posso fazer aqui? Ó? Nesse circuitinho aqui, se eu fazer divisor de tensão, o que eu vejo? Que o meu VY, ele vai ser quem? 19 vezes a resistência equivalente 3, dividido pela resistência equivalente 3, mais 4, né? Lembrando que a nossa resistência equivalente 3, né, pessoal? Ela é justamente 4,42. Então, na hora que vocês fazerem essa continha aí, você vai ver, né, pessoal, que o nosso VY aí, ele vai valer 9,97 volts, tá? Só que olha só que legal, ó, se a gente já descobriu quem que é VY, né? Olha só, VY é esse cara aqui, ó, né? Deixa eu fazer aqui, ó. VY é essa tensão aqui. Só que, ó, ele tá em paralelo com todo esse ramo, né? Então, eu posso fazer ali, ó, um outro divisor de tensão para encontrar V0 linha-linha, tá? Então, ó, Então, V0 linha-linha é igual, né? O meu VY vezes 5 dividido por 5 mais 2, né? Isso aqui vai dar pra gente, ó, 9,97 vezes 5 dividido por 7. Esse V0 linha aqui vai dar pra gente o valor de quantos? De 7,12 volts. Só que vai ser negativo, né? Ah, professor, por que é negativo mesmo? Você pode fazer por vários motivos, pessoal. Ó, aqui, o mais importante é aquilo que eu mostrei para vocês na análise aqui, né? Na análise inicial, eu já mostrei para vocês aqui que o meu V vai ser negativo. Mas você pode olhar justamente aqui, ó, por esse circuitinho que eu coloquei, que eu montei aqui, né? Que eu fiz um marca-texto. Por quê? Você vê que o VY ele tá para cima e o V0 ele tá no sentido contrário também, né? Então, de fato, ele tem que ser negativo mesmo, tá? Beleza. Agora, nós temos que ir para o nosso terceiro passo, né? Que é olhar, né, pessoal, o efeito da fonte de corrente de 2 amperes. Né? Perceba que a gente já considerou, olha só,
a fonte de 12, a gente já considerou a fonte de tensão de 19 volts, agora falta de considerar a de 2 amperes ali. Então, como que a gente vai redesenhar esse circuito, pessoal? Esse circuito vai ficar redesenhado da seguinte forma. Olha só, vai ficar aqui, ó, a nossa fonte de corrente de 2 amperes, aqui vai estar a nossa resistência de 5 ohms, beleza? Aqui vai estar a nossa resistência de 3 ohms. Aqui, ó, vai estar a minha resistência de 6. E a minha fonte de tensão que estava aqui vai ser transformada em um curto-circuito. Aqui eu tenho uma resistência de 12 ohms. Eu tenho aqui uma resistência de 4. E a minha fonte de tensão de 19 volts ela vai ser transformada aqui em um curto-circuito. Beleza? E qual que é a variável que eu quero encontrar? É essa variável aqui, que a gente vai chamar ela de V0 linha, 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 tá? Bom, qual que é a melhor forma de encontrar aqui, pessoal? A melhor forma, eu acredito, seria a gente redesenhar esse circuito aqui da seguinte forma, ó. A gente pega esses dois resistores, a gente chama de um R equivalente 1. Pega esses dois resistores, a gente chama de um R equivalente 2. Então, isso aqui, ó, vai ficar uma fonte de corrente de 2 amperes. Aqui vai ficar 5 ohms. Aqui vai ficar uma resistência R equivalente 1. Aqui vai ficar outra resistência que é o R equivalente 2. E quem que vai ser, pessoal? O meu R equivalente 1. O meu R equivalente 1 é 6 paralelo com 3. Né? Isso aqui a gente já fez a continha ali atrás. Né? Isso aqui dá pra gente 3 ohms, porque é 6 vezes 3, 18, dividido por 6 mais 3, que é 9. Né? E quem que vai ser... Perdão, pessoal, é 2. Opa, aqui é 2, ó. Né? Porque 6 vezes 3, 18. E 6 mais 3, 9. Então, 18 por 9 é 2, perdão. E quem que vai ser meu R equivalente 2? Meu R equivalente 2 vai ser 4 paralelo com 12, né? E nós já fizemos essa conta também ali no exercício anterior. E nós encontramos aqui que é justamente 3 ohms, beleza? Então, aqui a gente tem 3 ohms e aqui nós temos 2 ohms. E agora, para a gente encontrar quem que é a nossa corrente ali, né? Porque, olha só, a gente quer descobrir quem que é o nosso V0 linha, linha. Então, concorda que eu posso fazer ali agora um divisor de corrente? Eu posso fazer um divisor de corrente, ó, né? Só que, olha só, antes de analisar, né, encontrar o valor de fato de V0, vamos analisar o sinal dele. Eu tenho, de novo, um circuito que só tem uma fonte de corrente. Então, a corrente ela vai sair naquele sentido. Então, ela vai vir aqui num sentido e vai vir aqui para outro sentido. Perceba que no resistor de 5 ohms, a corrente está indo da esquerda para a direita. Então, quer dizer que a tensão de verdade, né, a tensão em cima do resistor de 5 ohms, tem que ir da direita para a esquerda, que é justamente igual ao meu V0 linha, linha ali. Né? Então, o que eu sei, pessoal? Que o valor que eu encontrar ali, né, o meu V0 linha, 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 ele vai ser positivo mesmo. Então, isso aqui já me ajuda bem, né? E na hora que vocês encontrarem, vocês vão ver que ele de fato é positivo. Mas é só essa análise prévia que eu gostaria de fazer com vocês, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer esse divisor de corrente, então. Eu vou chamar aqui, ó, essa corrente aqui de I1. Então, ó, por divisor de corrente... O que eu sei? Que I1 vai ser quem? A corrente total, que é 2 amperes, vezes... Aí lembra que divisor de corrente é diferente de divisor de tensão. Se eu quero descobrir a corrente que passa no resistor de 5 ohms, eu tenho que pegar a outra resistência. Que no meu caso vai ser 2 mais 5, 2 mais 3, né, que é 5. Então fica 5 dividido pela soma das resistências, que é 5 mais 5. Esse I1 aqui, né, pessoal, quando vocês fazerem essa continha, vocês vão ver que aqui que vai dar justamente 1 ampere, né? Que vai dar 5 por 10, que vai dar 2. 2 dividido por 2 dá 1 ampere. Né? Pessoal, perceba que eu coloquei esses dois resistores aqui em série, né? Para fazer o divisor de corrente. Beleza? Tá. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quem que é o meu V0 linha, linha, linha. Por quê? Ele vai ser quem? Por lei de Ohm, você não sabe que tensão não é resistência vezes corrente?
Então, é resistência vezes, né, a minha corrente 1 que eu acabei de encontrar. Só que essa minha resistência, ela vale 5 ohms vezes 1. Isso aqui vai dar para a gente justamente 5 volts. E 5 volts positivo, né? A gente acabou de fazer essa análise. E na hora que você encontrar ali no circuito, você também vai ver que ela é positiva, né? Bom, aí agora, pessoal, a gente já fez o efeito de V0 de cada uma das fontes de tensões. Então, agora a gente pode aplicar, né, no último passo aqui, ó, o passo 4, é aplicar o teorema de superposição mesmo. Quer dizer, a gente já vem aplicando, né, mas é finalizar ele. O que que acontece? O que que a gente pode falar, pessoal? Que V0 é igual a V0', ou seja, o efeito aqui da nossa fonte de 12 volts, mais V0', que é o efeito aqui da fonte de 19 volts, mais V0'', que é o efeito aqui da nossa fonte de 2 amperes. Então, isso aqui fica V0 é igual, né? 2. V0' a gente encontrou que é menos 7,12. Perceba que o sinal é muito importante. Mais 5. Então, o nosso V0 aqui, ó, vai ficar 2 mais 5 dá 7. Menos 7,12 menos 7 dá menos 0,12 volts. E essa é a tensão, tá? Pessoal, esse circuitinho também vai estar resolvido no Plex e postado lá para vocês. Beleza? Esse foi o exercício, pessoal. Grande abraço.